Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no livro que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 4. Que alegria, irmãos, estar aqui. Capítulo 4, o verso 8. O que o Senhor me mandou falar com a sua igreja hoje. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a sua mente nesse momento que nós estamos passando? 4:8 de Filipenses. Finalmente, ele concluindo a carta. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém, irmãos? Poder sentar. Com o que nós temos ocupado a nossa mente. Irmãos, essa palavra, em primeiro lugar, ela é uma espada de 2 gumes. Ela não corta só aí. Ela corta aqui também, irmãos. Amém? Eu queria usar uma ilustração para a gente estar entendendo o que tem ocupado a nossa mente. Imagine se fosse possível, através de um cabo USB, conectar a nossa mente e fosse passado no projetor os nossos pensamentos. A gravação de um dia dos nossos pensamentos. O que sairia ali? Com o que você tem ocupado a sua mente? Amém, irmãos? Vamos meditar na importância de termos uma mente. Filipos, aliás, quem conhece a história de Alexandre o Grande, Filipe é o pai de Alexandre o Grande. É uma cidade grega. É a primeira cidade a ser evangelizada por Paulo na Europa. Atos 16 vai mostrar a trajetória de Paulo, quando ele expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem. Ele é preso. E Paulo e Silas, na prisão, acontece aquele louvor. Mesmo em sofrimento, ele faz o quê? Ele se alegra no Senhor. Ele louva. E na carta aos Filipenses, irmãos, existe um louvor, você sabia? Se você estudar a carta no original, quando você vai em Filipenses 2, existe um louvor. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Eu não sei se foi esse louvor que Paulo cantou aos Filipenses, está tentando lembrar eles, mas Filipenses traz esse louvor. Essa carta vai trazer a jovem que foi expulso, um espírito de adivinhação, vai trazer o carcereiro a crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tua família. Fala também sobre a conversão de Lídia. Esse é o contexto dessa carta. Paulo, para a gente entender melhor esse contexto, né? Ele escreveu cartas na prisão. Essa carta de Filipos é a primeira prisão, porque na primeira ele é libertado, mas na segunda Paulo vai se encontrar com seu Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e agora irei me encontrar com meu Senhor. Cartas da prisão. Paulo escreve Filemão, Efésios, Colossenses e Filipenses. O que eu quero que os irmãos gravem é que nessa carta, quando Paulo está escrevendo, ele estava preso, ele estava em cadeias. Irmãos, se você estivesse no lugar de Paulo, quais seriam os seus pensamentos? Se você estivesse na prisão, por estar pregando o Evangelho? Tristeza? Frustração? Ansiedade? Rancor? Deus esqueceu de mim? Não era esses os pensamentos de Paulo. A gente vai ver o contrário. Se a gente fizer um estudo por palavras dessa carta, a gente vai ver que tem uma palavra que se destaca. Ela aparece mais de 15 vezes. Sabe qual é a palavra? Alegria. Regozijo. Capítulo 4, verso 4. Regozijai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Alegria contínua no Senhor. E essa alegria em meio ao sofrimento, essa alegria em meio às cadeias, é algo que está de Gênesis, Apocalipse.
Nosso amado irmão Jonas cantou o quê? Abacuque 3,17. Ainda que a videira, ainda que a figueira não floresça e a videira não dê o seu fruto, o que faz Abacuque? Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Jesus mentiu para a gente sobre isso? Sofrimento com alegria? Não, não. Quando a gente vai lá para João 16, ele diz o seguinte: ei, filhinhos, eu vou dizer algo aqui para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo, não vai ser brinquedo, não. Não vai ser um parque de diversão. Vai ser um campo de batalha. No mundo tereis aflições. Acabou aí? Não. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Você vai ver sempre sofrimento, mas você vai ver a alegria em Cristo. Existia um pregador, talvez os irmãos conhecem, Billy Graham. Quando ele via algum problema, ele... Ei, não se preocupa não. Não se preocupa, meu filho. Eu li o Apocalipse. E lá no final, está escrito que tudo vai terminar bem. Amém? Outra palavra que nos chama a atenção, além da alegria, é a palavra mente, mentalidade, pensamento. Essas duas palavras, alegria e mente, vão aparecer bastante em Filipenses. Porque Paulo quer nos ensinar a ter a mentalidade de Cristo. Pensar como Cristo pensava. E a mentalidade de Cristo é cruz e coroa. Sem cruz, sem coroa, irmão. Se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. É através de termos a mente de Cristo que vai nos ajudar a viver dignamente o Evangelho. Filipenses 1:27. Ajudar uma vida onde redunde o louvor e a glória a Deus. Se a gente fosse esboçar essa carta, eu quero passar para os irmãos memorizar. São 4 capítulos. Cada capítulo tem um versículo chave. Seria Cristo, capítulo 1. Cristo, nossa vida. Capítulo 2. Cristo, nossa mente. Capítulo 3. Cristo, nosso alvo. Capítulo 4. Cristo, nossa força. Como assim, irmão Júnior? Capítulo 1, versículo-chave. Filipenses 1:21. Ei, eu vou glorificar a Deus tanto através da minha vida como através da minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo é nossa vida. Mas tem um detalhe, irmãos. O morrer só é lucro se o viver for Cristo. Se o teu viver não for Cristo, a morte é prejuízo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo, através da fé, recebeu a salvação e ele sabia, ei, eu estou apertado, eu não sei se eu fico aqui para ajudar na obra ou se eu parto para estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente muito melhor. Irmãos, se numa fatalidade, ao sairmos dessa porta, o seu morrer vai ser lucro ou vai ser prejuízo? Que a gente possa fazer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Capítulo 2, Cristo, nossa mente. Como assim? Filipenses 2:5. Como a gente falou anteriormente, tende vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, e como um servo obediente, morreu, sofreu a morte, e a morte de cruz. Olha a cruz, a mentalidade de Cristo. Por isso, Deus, o Pai, soberanamente o quê? O exaltou. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Jeová, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Deus conosco. E isso
para a glória de Deus Pai. Cristo, nossa vida, Cristo, nossa mente. Você viu que coisa linda? Deus, humildemente, se fez homem. Sabe qual é a proposta de Satanás desde o Éden? É o contrário. Você vai ver na Bíblia o mistério da piedade, lá em Timóteo, e o mistério da iniquidade, lá em Tessalonicenses. O que é o mistério da piedade? Deus, humildemente, se fez homem. Mas o que é o mistério da iniquidade, em que muitos estão caindo mesmo dentro da igreja? O mistério da iniquidade, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é um homem, orgulhosamente, querendo ser Deus. Vós sereis como os deuses, como os deuses. Lá em a promessa, a proposta de Satanás para Adão e Eva. O orgulho, irmãos, é o primeiro passo para ir para o inferno. Mas a humildade é o primeiro passo para alcançar o reino dos céus. Amém? Cristo, nossa vida, Cristo, nossa mente. Capítulo 3, Cristo, nosso alvo. Como assim? Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo, aquela palavra fala, irmãos, nós estamos numa corrida. Eu prossigo e nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um objetivo. Mas nessa corrida existe um desviar do alvo, existe um errar o alvo, existem obstáculos. E nessa caminhada, esses obstáculos, a Bíblia chama de pecado. E esse obstáculo, quem coloca na nossa corrida, na nossa caminhada, são os nossos três inimigos. A carne, o mundo e Satanás. Cristo é o nosso alvo. O pecado é errar esse alvo. Mas o que a gente deve fazer para não errar esse alvo? 1 João 3,2. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque assim como Ele é, nós o seremos. O nosso alvo é ser como Jesus. Mas todo aquele que tem essa esperança, que tem esse alvo, purifica-se a si mesmo. Mas essa purificação, a gente não consegue sozinho, irmãos. Por isso que a gente precisa do capítulo 4. Capítulo 1, Cristo, nossa vida. E por Ele ser nossa vida, Ele também é Cristo, a nossa mente. Ele muda os nossos pensamentos. E por Cristo ser a nossa mente, Ele também se torna o nosso alvo. Mas esse alvo a gente não consegue sozinho. Por isso que no capítulo 4, Cristo é nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu fiz esse resumo para a gente adentrar no o que tem ocupado os seus pensamentos. Você precisa saber a importância deles. Pensar, vou falar um pleonasmo aqui, uma redundância, você deve pensar sobre o que você está pensando. O que você tem gastado o seu tempo pensando, projetando, sonhando, desejando. Porque aquilo que ocupa a nossa mente é o que nos consome. E o que tem consumido o seu tempo e a sua vida? Uma ilustração que eu gosto de usar, irmãos, em relação ao que colocamos dentro da mente, é os alimentos. A gente não escolhe os alimentos, o que comer, o que entra, o que não entra. Com os nossos pensamentos, é a mesma coisa. A gente deve escolher o que eu devo ruminar, meditar, pensar. Mesma coisa que a gente faz com... rejeitamos alimentos ruins e colocamos para dentro alimentos bons. A mesma coisa, irmãos, é com os pensamentos. Quem aqui tomaria veneno? Por que você não toma veneno? Porque vai te matar. No entanto, irmãos, existem pessoas com pensamentos que estão levando eles à morte. Por isso a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. É muito comum na medicina a gente falar sobre doenças psicossomáticas. O que é isso? Psique, alma, mente, soma, fala do corpo. É uma doença que dá na mente e afeta o corpo. Existem alguns exemplos, tipo depressão, estresse, ansiedade. Algo que ocorre na mente, mas acaba afetando o seu corpo. Provérbios 16, 24 vai dizer o seguinte:
Palavras agradáveis. Palavras, elas entram aonde? Na nossa mente, correto? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Inverte. Palavras desagradáveis são como um fel, amargas para a alma e adoentam o corpo. Cuidado com as palavras que você tem ouvido. A gente deve escolher na prateleira de Deus ou na prateleira do mundo o que pensar. Há um ditado muito comum: cabeça vazia é o quê? Eu iria mais à frente, eu diria que cabeça vazia com as coisas de Deus fica cheia com as coisas do diabo. Cabeça vazia com as coisas de Deus fica cheia com as coisas do diabo. Tá, irmão? Por que a preocupação com os nossos pensamentos? Porque, irmão, entenda uma coisa. Os nossos pensamentos se tornarão as nossas ações. As nossas ações são um reflexo dos nossos pensamentos. Como acontece um adultério? Ela começou onde? Houve todo um trilhar aqui na mente. Como acontece um roubo? Houve antes todo um pensamento estratégico para cometer essa iniquidade. Então o pecado, irmãos, ele começa onde? Na mente. Tiago vai dizer que a cobiça, a nossa cobiça, vai gerar o pecado. E o pecado vai gerar a morte. A separação entre Deus e o homem. Por isso, lá em Provérbios 4:23, olha que coisa linda. De tudo o que você tem que guardar, guarda o quê? Guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Guarda, irmão, os teus pensamentos, coração, né? O que significa coração? Pensamentos, vontades, desejos. Por que eu tenho que cuidar disso? Por que tem que guardar? Porque eles são as fontes da vida, a origem do seu comportamento, a origem da sua conduta. Vigie, por isso eu gosto de uma frase, é bem famosa. Vigie os seus pensamentos. Por quê? Porque eles se tornarão as suas palavras. Vigie as suas palavras, porque elas se tornarão as suas ações. Vigie as suas ações, porque elas revelarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele revelará o seu destino. Estar com Deus ou longe de Deus. Vigie os seus pensamentos. Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Padrão de pensamento modela comportamento. Quem aqui já ouviu falar sobre um conflito que é lá em Apocalipse? Nova Jerusalém e Babilônia. Marca da besta e selo de Deus. O que simbolizam essas coisas? Imagem da besta e imagem de Cristo. A quem você está sendo conformado? A imagem da besta ou a imagem de Cristo? Como assim, irmãos? Não estou entendendo nada. Se você for lá em Apocalipse, vai ter um grupo de pessoas que eles fazem o seguinte: guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que simboliza isso? Se você for lá na Bíblia, Deuteronômio 6:8, vai explicar o que simboliza mão e o que simboliza testa. Os judeus leram essa passagem, eles não entenderam. Sabe por quê? Eles pegaram uma caixinha preta de couro e colocaram um pedacinho da escritura na mão, amarrada na mão, e colocaram amarrada na testa. Quando a Bíblia diz, guarda a palavra de Deus no coração, é para mim fazer uma cirurgia e colocar a Bíblia aqui dentro? Está falando de algo espiritual. Lá em Deuteronômio 6:8 diz o seguinte: ei, ata a palavra do Senhor na tua testa, na frontal entre os olhos e na tua mão. Por quê? Ele quer que você não apenas creia na palavra, mas que você a coloque em prática. E como eles praticavam? Guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. O que você crê se torna aquilo que você faz. Por isso que na Bíblia, irmãos, sempre vai enfatizar a questão de doutrina e prática. Ortodoxia
e ortopraxia. O que é isso? O ensinamento correto da Bíblia vai trazer uma prática correta diante de Deus. O ensinamento errado vai te levar para uma prática errada. Romanos 12. O que Paulo faz em Romanos? Ele está ensinando sobre a salvação. Capítulo 1. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas vem Jesus Cristo, capítulo 4 e 5, vai falar sobre, através de Cristo Jesus, nós somos justificados. Capítulo 6 vai dizer que a história não acaba ali. Ainda existe um processo de santificação. Capítulo 6, nós somos libertos do pecado. Capítulo 7, estamos sendo libertos da lei. Mas quando chega no capítulo 8, para concluir, ele diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Capítulo 9, 10 e 11, ele fala sobre aliança e eleição. Mas quando ele chega no 12, ele diz o seguinte: irmãos, vocês escutaram o que eu ensinei? Vocês entenderam a doutrina? Vamos colocar em prática? Rogo-vos, pois, irmãos, ele faz um apelo, pela compaixão de Deus, olha o quanto Deus nos amou. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que você faça o quê? Apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vigie os seus pensamentos. E não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pelo quê? Renovação do vosso padrão de pensamento, modela comportamento. Amém? Eu gosto da ilustração, eu aprendi essa com minha esposa, da xícara. Vamos fingir que isso aqui é uma xícara. Tô caminhando, vem o irmão Dodson, bate em mim e eu derramo o café. Eu faço a pergunta: por que foi derramado o café? A resposta é porque o irmão Dodson bateu em mim. Não, irmão. Eu derramei café porque dentro da xícara tinha café. Se tivesse chá, eu teria derrubado chá. Se tivesse água, eu teria derrubado água. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós vamos ter alguns esbarrões na nossa vida. O mundo vai nos chacoalhar. E nessa hora, quando nós formos chacoalhados, o que vai sair de dentro de nós? Amargura, rancor, raiva, ou o fruto como paz, longanimidade, amor. Se a vida te chacoalhar, o que vai sair de você, irmãos? Por isso a importância de vigiar os nossos pensamentos. Com o que você tem escolhido ocupar a sua mente? A Bíblia fala, sobre escolher vida e morte, bênção e maldição. Pois escolhe a vida. Escolhe para você estar ocupando a sua mente com coisas que vão gerar vida, com o que nós temos ocupado a mente. Sabe o que normalmente a gente fica ocupando a nossa mente? Com aquilo que o Satanás gosta. Primeira coisa que ele gosta de ocupar a nossa mente é com dúvidas. Provavelmente ele já fez isso com você, colocando dúvida. Outra coisa que ele faz colocando a nossa mente são mentiras. E outra coisa que ele é especialista. Ele gosta de desenterrar pecados e jogar na nossa cara. Apocalipse vai dizer que ele é Apocalipse 12, o acusador de nossos irmãos. Muito cuidado, irmãos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, que pensem naquilo que é verdade. Mas eu vejo muitos jovens na internet se alimentando com mentiras, com falsas doutrinas. Muito cuidado, irmão, com os extremos. Muito cuidado com a turma da libertinagem. Irmãos, pode tudo agora. Mas também muito cuidado com a turma do legalismo. Não pode nada. Porque o cristianismo não é nenhuma coisa nem outra. É uma vida relacional com Cristo Jesus. Amém? Muito cuidado com a mentira.
Satanás ele gosta de dar uma visão distorcida de quem é Deus e uma visão distorcida de quem é o homem. Entenda que a verdade, ela liberta. Se a verdade liberta, o que a mentira faz? Ela escraviza, ela aprisiona. Por isso nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Quem já ouviu falar sobre o Salmo 1? Bem-aventurado. A gente está falando sobre alegria em meio ao sofrimento e cuidado com a mente, né? Bem-aventurado é feliz, alegre. Bem-aventurado o varão que não anda, conduta, comportamento. É alegre aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho vai para onde? Para nossa mente. Muito cuidado com as palavras que os ímpios colocam na sua cabeça. Por quê? Porque se você acreditar nelas, vai gerar dúvida. Então você vai fazer o seguinte, você vai acreditar numa mentira. E você vai cometer pecado. A estratégia de Satanás é sempre a mesma. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, na prática do pecado. Você vê a sequência? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, parou, no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você ouvir as palavras do iníquo, colocando dúvida, mentira e acusação, você vai andar no caminho dos pecadores. E o pecado, ele vai te cegar, vai endurecer o teu coração, podendo fazer você se afastar da graça de Deus. E ser um escarnecedor. Jesus alertou sobre eles. O que é um escarnecedor? É alguém que deixou de acreditar nas coisas de Deus, na sua palavra. Que história é essa? 2 Pedro capítulo 3. Cadê o Jesus que vocês disseram que ia vir? Virão escarnecedores. Cadê o Jesus? Ele sabia da promessa. Jesus vindo. Ouviu o conselho dos ímpios, se deteve no caminho dos pecadores, se tornou um escarnecedor. Muito cuidado, irmãos. Mas graças a Deus que o salmo não termina ali. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o que ele faz? O que ele faz, irmãos? O que ele faz? Medita dia e noite na sua palavra, na palavra de Deus. É isso que ele tem ocupado a sua palavra. É com a palavra de Deus, irmãos, que ele tem ocupado a sua mente. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para destruir fortalezas que a gente cria na mente, sofismas, falsos argumentos, falsos questionamentos, levando os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Padrão de pensamento modela comportamento. Infelizmente, irmãos, às vezes a gente cria fortalezas na nossa cabeça. O que é uma fortaleza? É uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de uma forma errada de pensar. É tão fácil cair nesse erro. Mas a palavra de Deus nos liberta desse erro. Para que a gente não venha ter uma imagem distorcida de Deus, uma imagem distorcida de nós mesmos. Algumas pessoas, elas não conseguem se enxergar. Elas são orgulhosas, soberbas. É como alguém que tem um alface no dente. Todo mundo olha o orgulho dela, mas ela não consegue ver. Mas também existe o outro lado, aquele da falsa humildade. Aquele que fica se rebaixando, se mentindo, não se colocando no lugar que Deus colocou ele. Ele não sabe a sua identidade em Cristo Jesus. Irmãos, como vamos vencer Satanás? Como Jesus venceu no deserto. Está escrito. Vencemos essas mentiras. Como é que a gente vence a dúvida de Satanás? Através da fé, certeza. Como é que a gente vence a mentira de Satanás? Com a verdade. Como é que a gente vence as acusações? Com a absolvição que há em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Amém? O que tem ocupado a sua mente? Murmurações,
contendas, medos. O medo, irmãos, tem paralisado muitas pessoas. O medo tem paralisado jovens. Muitos jovens têm medo de fazer certas coisas para Deus porque ficam se comparando com os outros. Ah, mas poxa, ele canta melhor que eu, quem sou eu para estar lá? Poxa, ele prega melhor que eu, quem sou eu para estar lá? Por causa do medo, paralisando a sua mente, eles não fazem a obra de Deus. Muito cuidado, irmãos. Vocês conhecem a história dos talentos, né? O que aconteceu com aquele que, por medo de fracassar, por medo de ser comparado com os outros dois, ele fez o quê? Escondeu o seu talento. Não seja assim, irmãos. O que tem ocupado a sua mente? Tristezas, mágoas, sentimentos de culpa, rancor. Tem alguém na tua mente, irmãos, que você carrega porque fez algo para você e você não consegue liberar ele? A solução, irmãos, é simples. Perdoe. Porque senão se você não perdoar, vai ser como que acontece com aquilo que acontecia com quem matava uma pessoa lá na era greco-romana. Sabe o que acontecia? Se eu matasse uma pessoa, a pessoa que foi morta, ela era amarrada ao outro. Então você que não está perdoando, você que está carregando esse cadáver, você vai morrer junto. Esses pensamentos vão te matar, vão te sufocar. Por isso, perdoe. Falar perdão é fácil. Mas você já viu o tamanho do perdão que Cristo ofereceu para você? Se Cristo te perdoou, você sendo tão grande pecador, por que não perdoar o pecado do seu irmão? Será que o que você tem ocupado a sua mente com vingança? Planejando como pagar na mesma moeda? Será que você tem ocupado a sua mente com cobiça? Planejando mal, planejando como pecar. Opa, estou sozinho, não tem ninguém, acho que eu vou pecar. O pastor Cláudio Duarte diz que a gente não deve fazer isso. Olhar para um lado, olhar para o outro na hora de pecar. Sabe o que a gente deve fazer? Eu vou mais além. Eu digo para fazer o seguinte: Ele habita dentro de cada um de vocês. Onde você está, Ele está também. Não entristeça, irmãos, nosso amado Espírito Santo. Cuidado com as impurezas. Lutero, ele dizia que é impossível deixar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Mas o que a gente pode fazer é não deixar ele criar um ninho. O que tem ocupado a sua mente? Frustrações? Ninguém me ama, nada dá certo para mim? Complexo de inferioridade? Ou será que o que tem ocupado a sua mente é o passado? Algo que aconteceu e você não consegue se desvencilhar. Algo que tem te paralisado. Você tenta pensar em parar, em desistir, em jogar toalha. Paulo, em Filipenses, ele vai dar um conselho para nós. Ele diz o seguinte, 3:12 até o 16. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele diz para a gente ter esse mesmo modo de pensar. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu conheço muitos jovens que sabem isso aqui da Bíblia. Pensa, conhece calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, sabe teologia sistemática de cor e salteado. Conhece a Bíblia toda. Sabe isso aqui, ó. Mas pratica isso aqui, ó. É um anão espiritual. A Bíblia não foi feita para encher a sua cabeça de informação. A Bíblia foi nos deixada para que haja transformação. Amém? O que tem ocupado a sua mente? Ansiedade. Preocupação excessiva com o que vai acontecer no futuro. Qual é a resposta de Paulo?
Irmãos, 4, 6 e 7. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da oração, súplica e, com detalhe, ação de graças. Qual é o problema que a gente tem? Ansiedade? Qual é a solução? Qual é o remédio? Seria? Orar. Está ansioso? Vai orar. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. E acaba ali. Problema, ansiedade. Solução, oração. E o resultado? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e os teus pensamentos. O que tem ocupado a sua mente? Projetos egoístas, só pensando no eu? É o tipo de... Irmãos, tem pessoas que são como o relacionamento, entre aspas, de pulga e cachorro. Como assim? O que a pulga quer com o cachorro? Suga, 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 suga. Não estou mais afim, vou para outro. Suga, 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 suga. Não estou mais afim, vai para outro. Pessoas que é só o dá-me, dá-me, dá-me. Pessoas egoístas. Mas é isso o ensinamento do Senhor? Não. O ensinamento do Senhor é para que a gente não... Filipenses 2, né? Para que a gente não pense só em nós mesmos, só nas nossas coisas. Nós devemos ocupar a mente com o nosso próximo. Paulo, eu sempre faço lembrança de vós em minhas orações. Não pense cada um apenas no que é seu, mas também naquilo que é do próximo. Porque foi este o pensamento que houve em Cristo Jesus. É esse o pensamento que há em mim. É esse pensamento que há em Timóteo. É esse pensamento que há em Epafrodito. Ele começa a dar os exemplos. Mas a gente costuma, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Uma história, fazer uma história, uma parábola. Um irmão chegou e disse assim: mas rapaz, cadê aquele biscoito que estava aqui na prateleira aqui? Ah, mano, eu comi tudo. Mas como, cara? Tu não pensou em mim? Pensei em você. Tomara que ele não chegue, tomara que ele não chegue, tomara que ele não chegue. Pensamentos egoístas. Mas nós, como cristãos, o que nós devemos pensar? Se eu tenho um cachorro quente aqui do Rama, é Rama, né? O que eu devo fazer? Eu devo compartilhá-lo. E eu devo dar qual parte para a pessoa? O melhor. E não é só dar o melhor. Eu devo dar com alegria. Amém? Nós somos chamados a pensar como Jesus pensou. Qual era a mentalidade de Paulo? O que Paulo pensava? Paulo tinha a mentalidade de Cristo. Ele se preocupava com a proclamação do Evangelho e com a edificação da igreja. Nós devemos também ocupar a nossa mente com um plano de salvação. Qual era a atitude mental de Paulo diante das circunstâncias adversas? Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Qual era a mentalidade de Paulo? Ei, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Qual era a atitude mental de Paulo diante de qualquer situação? Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, seja humilhado, seja honrado, em todas as circunstâncias, seja com fartura, seja com fome, seja com abundância, seja em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual era a atitude mental de Paulo diante da perseguição? Filipenses 1:29. Pois Deus concedeu a nós não somente a graça de crer em Cristo, mas a graça de padecer por Ele. Você quer essa graça? Esse favor imerecido de sofrer por Cristo? Qual é a atitude de Paulo diante da morte? Viver é Cristo, morrer é lucro. Qual é a atitude mental de Paulo diante da glória do mundo? Lixo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Não sejamos como aqueles inimigos da cruz, citado por Paulo, que só pensam nas coisas terrenas. Por quê?
Porque a nossa pátria, irmão, onde está a nossa pátria? A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Colossenses 3, 1, 10. Portanto, se a gente já ressuscitou com Cristo, buscai o quê? As coisas do alto. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Irmãos, talvez você olhe para o seu irmão aí do lado e ache que esteja tudo bem com ele. Mas o que tem ocupado a mente dele? Muitos irmãos podem parecer super crentes, mas a mente deles está sendo desfigurada, destruída, com pensamentos que não lhe estão edificando. O que nós devemos fazer? Não devemos conchear entre dois pensamentos. Devemos pensar nas coisas do alto. Vamos se colocar em pé, irmãos, por gentileza. Como a gente faz para ter a mente de Cristo? Se arrependendo, irmãos. O que é arrependimento? Metanoia, mudança de mentalidade. O que tem ocupado os seus pensamentos? Que você se ocupe, irmãos, com a verdade. Que você se ocupe com aquele que é a nossa vida, com aquele que é a nossa mente, com aquele que é o nosso alvo, com aquele que é a nossa força. Que nós possamos nos alegrar mesmo em meio ao sofrimento. E que a gente ocupe os nossos pensamentos com Cristo Jesus e as suas promessas. Amém. Deus abençoe.